Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um anúncio feito recentemente por Vladimir Putin, que disse que a Rússia pretende reavaliar a sua política de emprego de armas nucleares para poder usar na Ucrânia pequenas ogivas nucleares táticas. Em uma declaração feita no dia 20 de junho, após as visitas feitas à Coreia do Norte e ao Vietnã, Vladimir Putin disse que a Rússia está considerando fazer alterações à sua doutrina militar nuclear, justificando isso com aquilo que afirmou ser alterações no limiar de emprego de armas nucleares por uma potência estrangeira, sem especificar que potência seria essa. Mas, muito provavelmente, está relacionado com as declarações de Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, que apenas 3 dias antes disse que a aliança está considerando colocar as suas armas nucleares em prontidão. Mas Stoltenberg não referiu nenhuma alteração ao limiar de emprego de armas nucleares, como Putin afirmou. Mas o que essa declaração de Putin realmente significa e que novos riscos isso poderá trazer para o mundo? Para respondermos essa pergunta, precisamos entender o que é a doutrina nuclear russa de emprego de armas nucleares. A doutrina russa de emprego de armas nucleares é um componente central da estratégia de segurança e defesa da Rússia, refletindo tanto o histórico do país quanto as suas percepções atuais de ameaças. Essa doutrina é moldada por uma combinação de fatores históricos, geopolíticos e militares e tem evoluído ao longo das décadas, particularmente desde o período da Guerra Fria. A atual doutrina russa de emprego de armas nucleares é detalhada em uma série de documentos estratégicos e declarações oficiais. De acordo com a mais recente doutrina militar, as circunstâncias em que a Rússia prevê o uso de armas nucleares são as seguintes. Em resposta a um ataque nuclear, com a Rússia se reservando ao direito de usar as suas armas em resposta a um ataque nuclear contra si mesma ou contra os seus aliados. Em resposta a um ataque com armas de destruição em massa, incluindo armas químicas e biológicas. E em resposta a um ataque convencional que ameace a existência do Estado russo, com a doutrina permitindo o uso de armas nucleares em resposta a uma agressão convencional que represente uma ameaça existencial para a nação. Além dessas circunstâncias, a doutrina russa enfatiza a capacidade de dissuasão, ou seja, o emprego de armas nucleares como um meio de prevenir ataques ao demonstrar a capacidade de retaliação devastadora. O formato atual da doutrina evoluiu muito desde os tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética e os Estados Unidos estavam engajados em uma intensa corrida armamentista nuclear. A doutrina soviética inicial enfatizava a destruição mútua assegurada, conhecida pela sigla em inglês MAD, onde qualquer ataque nuclear por uma das superpotências resultaria em uma retaliação imediata e devastadora, garantindo a aniquilação de ambas. Nos anos 60 e 70, em resposta a essa doutrina, a União Soviética desenvolveu uma vasta capacidade nuclear estratégica, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos. A doutrina soviética também incorporou a ideia de escalada controlada, onde armas nucleares poderiam ser usadas em diferentes estágios de um conflito, começando com armas táticas de menor poder de destruição e gradualmente escalando para um uso mais estratégico. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Federação Russa herdou o vasto arsenal nuclear soviético, mas também enfrentou grandes desafios econômicos e militares significativos. Nos anos 90, a Rússia revisou a sua doutrina nuclear para refletir a nova realidade geopolítica e as suas capacidades comparativamente mais reduzidas. Em 2000, já durante a era Putin, a Rússia adotou uma doutrina que permitia o uso de armas nucleares em resposta a ataques convencionais de grande escala que ameaçassem a existência do Estado russo, marcando uma mudança significativa, pois pela primeira vez, a doutrina explicitamente permitia o uso de armas nucleares em conflitos não nucleares. Nos anos 2010, a doutrina russa continuou evoluindo em resposta a mudanças no ambiente de segurança global e às capacidades militares da OTAN e de outras potências. Em 2014, a Rússia publicou uma nova doutrina nuclear que reafirmava a importância das armas nucleares como um meio de dissuasão e de defesa.
A doutrina de 2014 introduziu o conceito de escalada para desescalar, sugerindo que a Rússia poderia empregar armas nucleares limitadas para conter um conflito e forçar o adversário a recuar. Esse conceito tem sido amplamente debatido e interpretado como uma tentativa de compensar a inferioridade convencional da Rússia em relação à OTAN. Em 2020, a Rússia publicou um documento de política nuclear, esclarecendo ainda mais as circunstâncias do uso de armas nucleares. O documento especifica que a Rússia pode usar armas nucleares em resposta a informações confiáveis sobre o lançamento de mísseis balísticos contra a Rússia ou seus aliados. Prevê também como resposta ao uso de armas nucleares ou outras armas de destruição em massa contra a Rússia ou seus aliados. E também em resposta à agressão contra infraestruturas críticas russas, cujo comprometimento poderia prejudicar a capacidade de resposta nuclear, e a agressão convencional que ameace a própria existência do Estado russo. Portanto, Putin, ao dizer que irá alterar essa doutrina, está dizendo que a tornará mais flexível e mais condizente com a atual situação da Rússia, envolvida em uma guerra em larga escala e sem fim à vista, desde fevereiro de 2022, quando invadiu a Ucrânia. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, até mesmo a menor das bombas nucleares táticas tem uma potência milhares de vezes superior ao de uma grande bomba convencional com 700 kg de explosivos. Portanto, com um punhado dessas pequenas bombas, Putin conseguiria destruir todos os depósitos e bases ucranianas cujas localizações são conhecidas. Como todos sabem, o emprego de armas nucleares em um conflito moderno abrirá as portas para um novo mundo totalmente desconhecido, no qual conflitos regionais convencionais passarão a ser resolvidos com o uso de armas nucleares com potências cada vez maiores. Putin diz que as armas que seriam usadas na Ucrânia são de pequena potência, mas, como eu disse, uma pequena bomba nuclear com uma pequena potência é capaz de matar milhares ou dezenas de milhares de pessoas em uma fração de segundo. E se Putin fizer isso, o que impedirá a OTAN de fornecer armas nucleares táticas de pequena potência para a Ucrânia, alegando estar apenas equilibrando o combate? Com a invasão russa se tornando cada vez mais custosa e com a sua conclusão cada vez mais distante, Putin está cada vez mais tentado a jogar a cartada nuclear, algo que, se fizer, inaugurará uma nova era de terror no mundo, uma era de banalização das armas nucleares, onde a destruição do mundo poderá estar, literalmente, ao virar da esquina.